Bom dia a todos, graça e paz. Pastor Jansen aqui, dia 10 do nosso devocional. O ano era 1999 e eu fui ao cinema, algo que eu sempre gostei de fazer, assistir a um filme muito legal que eu tive que assistir várias vezes depois para poder entender. Fui com o irmão da Soleima na época, 1999. O nome do filme é The Matrix. E me lembro que uma das frases que ficou bem gravada na minha cabeça, na época eu não pensava tanto sobre isso, mas ficou gravado, foi uma frase de um personagem chamado Morfeu, onde ele questiona o outro personagem, Neo, o personagem principal. Ele diz: mas o que é a realidade? O que é real? Como você define aquilo que é real? Se você se refere àquilo que você pode sentir, que você pode cheirar, que você pode saborear e ver, então a realidade, o real, são sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Nós percebemos, o nosso corpo é cheio de receptores, né? Os olhos, os ouvidos, a língua, os dedos, e nós temos os sentidos. Esses sentidos interpretam, né? Esses sentidos recebem sinais que são interpretados por nosso cérebro. Realmente, né? O próprio Platão, né? O famoso Platão na antiga Grécia, o filósofo Platão, ele disse que os sentidos são enganosos e não são confiáveis. E você pode estar se perguntando: e o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo a ver. Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, precisa tempo, pausa aí. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, ele diz: nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele está colocando uma valorização, ele está trazendo um valor às coisas invisíveis. Porque o que se vê é transitório, tudo isso vai passar. Isso que nosso cérebro interpreta como realidade, ela tem início, fim, data de validade. E Jesus disse: acumulem tesouros no céu, para a eternidade, preparem-se para a eternidade. Não faz sentido ao homem, não faz sentido eu me preocupar apenas por 7 dias da minha vida, à custa dos próximos 70, 80 anos de vida. Não faz sentido a um homem se preocupar por 70, 80 anos de vida à custa da eternidade, que não tem comparação. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz mais uma vez: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não vivo pelos sentidos, vivo pelo que creio. Mas por que é tão importante isso? Quando a Bíblia fala a respeito de algo que é importante, ela repete essa ideia. E uma ideia que nós encontramos repetidas vezes na Bíblia é esta. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O justo viverá pela fé. Você encontra essa mesma ideia. E o autor de Hebreus pega de Abacuque, capítulo 2, versículo 4.
Logo, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. E novamente ao escrever aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. A ideia é sempre a mesma. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos por circunstâncias. Não vivemos, a nossa vida não é direcionada, não é dirigida pelo que podemos ver, ouvir, saborear. Porque se assim nós vivemos, então não estamos vivendo pela fé. E a fé, Romanos 10, 17, você conhece esse versículo? Diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. É isso que vai produzir fé em nós. Sabe por que ainda nós vivemos tão focados no que chamamos de realidade? Porque a gente se alimenta todos os dias do que as notícias têm para dizer. Não que seja ruim assistir o noticiário, mas elas alimentam. Eu converso com pessoas que dizem viver pela fé, mas tudo que eu ouço é: a situação está terrível, está instável, não sei o que vou fazer, preocupação por um lado, preocupação com as finanças, mas nada disso tem mudado. Isso tem sido assim ao longo dos anos. Mudam as circunstâncias, o resto continua igual. A única constância que teremos é quando vivermos pelas coisas que não se veem, aquelas que são eternas, não as transitórias. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Capítulo 11 de Hebreus, no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Não é uma suspeita, eu acho, me parece. É certeza. Eu sei que é assim. E não é a certeza porque eu acho. Nossa, Jansen, você está tão convencido de estar certo. Não sou eu a base, a referência para ter certeza naquilo que creio. Não são as minhas ideias, não é o meu próprio raciocínio. É porque eu creio na palavra do Senhor. Se saiu da boca do Senhor, ela vai se cumprir. Não importa o que tiver no meio, a palavra de Deus não apenas abre os mares, criou os mares, do nada. A palavra de Deus não apenas faz a terra tremer, criou a terra. A palavra de Deus é mais real de tudo aquilo que você possa experimentar com os teus sentidos. Por isso, lá em Hebreus 11, no versículo 7, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Afinal de contas, como você pode crer num Deus que você não vê? Eu quero terminar com Mateus, o capítulo 17 de Mateus. É isso, né? Nós temos uma história a partir do versículo 14, narrada aqui, onde um pai pede misericórdia a Jesus porque seu filho estava endemoniado e os discípulos não haviam podido libertá-lo. No versículo 17, Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, ó geração incrédula, até quando? E surpresos, os discípulos dizem: por que não conseguimos expulsar esse demônio? Versículo 20, Jesus responde: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro, se tiverem fé como o tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Que o Senhor possa mover a maior montanha em nossas vidas, que é a montanha da nossa incredulidade. Por causa da vossa incredulidade, que o Senhor mova a montanha da nossa incredulidade, que a fé mova a montanha da nossa incredulidade, e nós possamos viver pela fé, e não pelo que se vê, não pelo que se sente, e não pelas circunstâncias. O justo pela fé viverá. Deus te abençoe.